Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o período Edo era Shogunato, trazendo um pouquinho da sua contextualização geral, o contexto político, econômico e artístico, da sua sociedade e principalmente da sua arquitetura. Sendo um dos mais importantes períodos da história japonesa, o período Edo, também conhecido como período Tokugawa, tem seu início marcado em 1603, 3 anos após a Batalha de Sekigahara. Esse período marca o governo de Shogunato Tokugawa, que foi oficialmente estabelecido em 24 de março de 1603 pelo primeiro shogun Tokugawa Ieyasu, que estabeleceu seu shogunato na então cidade de Edo, atual Tóquio. Shogun era um título militar usado no período do feudalismo, concedido diretamente pelo imperador ao general que comandava o exército. O shogun detinha poder quase absoluto sobre os territórios por meios militares. A administração desse é chamada de shogunato. Nos próximos 268 anos, o Japão entrou em uma era de paz e isolamento nacional, em que floresceram as artes como o famoso teatro kabuki, a pintura em madeira e também a educação e a escrita, além do desenvolvimento da agricultura e a construção de estradas, fatores que mais tarde contribuíram para a rápida industrialização do país. Foi nesse período que os comerciantes foram limitados, o cristianismo foi suprimido, a hierarquia social dominou e estabilizou o país. O período terminou com a restauração Meiji, em 3 de maio de 1868. Acerca do contexto econômico, o Sakugu era a política de relações exteriores do Japão. O Japão não estava completamente isolado sobre essa política, mas regulamentos estritos foram aplicados ao comércio e às relações externas pelo shogunato e por certos domínios feudais. Ademais, cerca de 80% das pessoas eram produtores de arroz. Desenvolveu-se, então, um mercado de arroz em grande escala, centrados em Edo e Osaka. A sociedade de Edo tinha uma estrutura social. No topo estava o imperador e a nobreza da corte, com muito prestígio, mas fracos em poder. Logo após eles vinham os shoguns e os daimyos. O shogun tinha autoridade nacional e os daimyos tinham autoridade regional. O governo Tokugawa adaptou uma ordem social chamada as 4 divisões da sociedade, compostas respectivamente por samurais, camponeses, artesãos e mercadores. As classes não foram arranjadas pela riqueza, mas sim pela pureza moral. Agora eu vou falar um pouco do contexto artístico. O Bugaku é uma arte de performar que combina música, dança, era muito presente na corte imperial e também em templos e santuários. Ali tem um exemplo da roupa que era usada no período Edo. As danças tinham várias classificações, aqui estão as principais. A Hashiri-mai é a mais diferente, porque usa máscaras, roupas de estilo shikaki, como aquele kimono. Agora tem o Gagaku, que é a música clássica japonesa, que era muito performada na corte imperial também. Ela é considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco, tendo também outros reconhecimentos no Japão. Aqui tem o Tsuri Darko, que era muito tradicional dela. O teatro kabuki é uma das 4 formas tradicionais de teatro japonês e nasceu durante o período Edo. Os seus artistas nos primeiros anos foram principalmente mulheres. Entretanto, como um importante negócio paralelo delas era a prostituição, o shogunato tornou ilegal a aparição de mulheres nos palcos. Assim, a prática é exclusiva de homens adultos, que até os dias de hoje interpretam papéis femininos. Um ponto importante do teatro é o uso de máscaras, nas quais as cores representam aspectos. O vermelho tende a mostrar virtude, paixão ou poderes sobre-humanos, enquanto o azul representa o mal e traços como inveja ou medo. Em relação ao contexto religioso, o início do período Edo consiste com a última década do período do comércio Nabã, durante o qual ocorreu uma grande interação com os poderes europeus, tanto a nível econômico quanto religioso. O shogunato considerava o cristianismo católico como sendo um grande fator desestabilizador, levando então à perseguição do catolicismo. Em 1637, ocorreu uma rebelião na qual os samurais e aldeões se rebelaram contra essa decisão. O budismo e o shintoísmo eram muito importantes no Japão, onde o budismo se estabeleceu padrões para o comportamento social e ainda foi apoiado pelas classes superiores. Edo, em certo ponto, atingiu o posto de maior cidade do mundo, e isso aconteceu devido ao seu inovador método de proteção, que eram os fossos. Os fossos circundavam no formato de espiral toda a cidade, protegendo toda a sua extensão. E Paris, por exemplo, que era sua concorrente em quesitos de tamanho,
ela tinha as muralhas como forma de proteção. E toda vez que era necessário que a cidade se expandisse, as muralhas tinham que vir ao chão, Paris avançava e as muralhas eram todas reerguidas, o que era muito caro. Outro ponto impressionante sobre Edo era o seu fornecimento de água, que era feito através de aquedutos subterrâneos que atendiam a praticamente toda a extensão da cidade. Já que sobre as moradias, as pessoas comuns elas viviam em casas aparentemente apertadas e normalmente de 2 andares, para contemplar toda a população da cidade de Edo. E apesar de elas viverem nesses lugares mais apertados, elas tinham uma condição de vida muito boa, porque a taxa de desenvolvimento econômico da cidade de Edo ela era muito alta, uma das maiores do mundo. E isso era justamente por conta dessa classe que vivia nesses lugares mais apertados, porque eles eram consumidores ativos do comércio de Edo. O comércio de Edo era o que mantinha a cidade, economicamente. E os fossos eles eram importantíssimos, porque eles eram um meio de transporte e também os pontos de venda. Após o incêndio de Meirec, a cidade foi reorganizada visando estratégias preventivas contra desastres, bem como a organização das classes sociais. No centro da cidade estava o castelo, que servia como residência do shogun e sede do Bakufu. Voltados para seus portões, havia 4 principais templos que protegiam as entradas do castelo. Havia ainda outros santuários e templos considerados sagrados. Existiam também áreas abertas para cavalgar e jardins de ervas medicinais, que também serviam de corta-fogo. Próximo ao castelo estavam as mansões e residências de samurais, daimyós e seus vassalos, territórios para a administração do Bakufu e moradias de seus funcionários. Mais afastados estavam os mercadores e artesãos separados por ramos. Havia o bairro dos tapeceiros, dos ferreiros, dos tanoeiros e de outras profissões. Ainda mais distantes moravam os aldeões e aqueles que trabalhavam com profissões consideradas impuras. Chamados etas eram açougueiros, curtidores e agentes funerários. Os inens eram guardas das cidades, limpadores de rua e carrascos. Considerados não humanos, muitas vezes seus vilarejos não eram sequer impressos nos mapas oficiais. Marcos arquitetônicos. Palácio Imperial de Katsura, em Kyoto. Katsura Rikuyo é a quintessência da tradicional arquitetura japonesa, com refinados métodos construtivos e uma linha estética em harmonia com a natureza. No caso, seus belíssimos jardins. Não há fausto, não há luxo que briguem com o entorno. A Vila Imperial de Katsura, ou Palácio Separado de Katsura, é um dos tesouros culturais de grande escala mais importantes do Japão. Os jardins são obras-primas de jardinagem japonesa e as construções, os maiores empreendimentos da arquitetura japonesa. O palácio possui um shopping, uma casa de chá e jardins para passeios. Casa de chá. Esse espaço pode tomar formas tão distintas que vão desde uma simples sala de interior de uma casa até uma estrutura independente no meio do jardim. As casas de chá distinguem-se pela sua dimensão e a sua área mede-se pelo número de tatame que a compõe. Castelo de Imeji. Castelo de Imeji, construído no início da era do shogunato. Fortaleza nunca utilizada em batalha. A arquitetura japonesa apresenta 8 elementos básicos. Um deles é o telhado, que além de servir como adorno, ou seja, função estética, apresenta a importante função de bloquear os ventos fortes que acontecem no Japão, permitindo um conforto interno maior nas edificações. O Genkan é geralmente feito de pedra e posicionado na base das varandas. São justamente nessas áreas que os sapatos são colocados antes de entrar nas edificações. A engawa, a varanda japonesa, é extremamente importante na integração do ambiente externo com o ambiente interno. A arquitetura japonesa é quase que totalmente dominada pelo uso da madeira. Isso se dá pelo fato de a madeira conseguir absorver e aguentar os efeitos dos terremotos e da alta umidade, muito presentes na região, além de ser um material extremamente abundante no Japão. Na cultura japonesa, toda a vida tem significado e valor, sendo isso evidenciado no respeito pela natureza, pelo entorno e pelo uso dos materiais. O tatame é o tapete usado como piso na arquitetura tradicional japonesa. É tradicionalmente feito de palha de arroz e junco macio, com bordas de tecido em uma proporção de 2:1. Shoji, ou painéis móveis, são compostos por uma estrutura esbelta, preenchida por um papel translúcido, permitindo que a luz fosse levada para o interior da edificação, geralmente utilizados como divisórias externas. O fusama, ou portas deslizantes, são compostos pela mesma estrutura, porém são preenchidos por um papel opaco, não permitindo a passagem de luz, geralmente utilizados como divisórias internas.